Em 2 Crônicas, no capítulo 7, Salomão vai fazer uma oração, você depois pode ler isso, e isso vai ser dever de casa. E na quinta-feira última, nós estivemos aqui falando sobre o valor do templo. Porque o templo, na verdade, desde Abraão até Jesus, quando você o acha ali, exatas 21 gerações de Abraão até Jesus Cristo, você vai achar um menino com 12 anos no templo. E o templo foi algo que sempre esteve no coração dos judeus. E quando falamos do templo, nós estamos falando no lugar de adoração. E dessa vez eu não estou me referindo ao templo que é o nosso corpo, que também é templo do Espírito que o Senhor nos concedeu para que guardássemos. Mas agora eu estou falando do templo físico mesmo. E em 2 Crônicas, ali no capítulo 7, a partir do versículo 12, você verá que o Senhor, ele aparece a Salomão e ele diz o quê? Eu ouvi a sua oração e eu escolhi este templo, este lugar. E Deus tem um compromisso muito grande com o lugar que Ele escolhe. E eu não tenho a menor dúvida de que esse lugar aqui, como templo, ele foi também o lugar escolhido pelo Senhor para mim e para você. E esse é o motivo pelo qual você está aqui. E como nós somos pessoas difíceis e temos dificuldade de crer, muitas vezes, naquilo que Deus estabelece para mim e para você, acontece o seguinte: as dificuldades elas vêm e a palavra de Deus aqui no versículo 13, quando diz assim, olha, quando eu fechar os céus e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, Deus está falando de diversas coisas que acontecerão no processo de relacionamento desse povo que Ele estabeleceu para congregar nesse templo. É isso que está acontecendo. Quando tudo isso acontecer, e Deus está falando das dificuldades que serão inerentes ao processo de relacionamento do povo dele, colocado no lugar onde ele estabeleceu para que esse povo cultuasse, a palavra diz o seguinte, que quando esse tipo de coisa acontecer, a primeira coisa que você e eu teremos que fazer, como povo que se chama pelo nome dele, para estar no templo adorando a ele. Número 1, entender que você é povo que pertence a Deus. Você não é qualquer coisa. Você é povo escolhido, separado para ser um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita por Ele. Esse é você. Essa é você. Segunda coisa, depois de você reconhecer quem você é, e é isso que está pegando no processo de relacionamento do povo de Deus com o seu Deus.
Porque se esse povo que se chama pelo meu nome, ele se arrepender e abandonar os seus pecados e orar, e a palavra de Deus diz: orar a mim não é orar a qualquer entidade, não é orar a qualquer coisa que se apresente com o nome de Deus. Não, é orar ao Deus que te separou como povo de propriedade exclusiva dele. E aí sim, quando fizermos desta forma, o Senhor então escutará com atenção as orações que forem feitas aonde? No templo, lugar de adoração e de congraçamento, de reunião do povo de Deus. Isso significa que a reunião dos santos do Senhor no templo é algo projetado por Ele para, num momento específico, derramar aquilo que Ele quer derramar sobre o seu povo, porque existem bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida individualmente. Haverão coisas que lá no seu quarto, no cantinho da sua casa, será resolvido. Haverão coisas que numa oração relâmpago, numa situação de trabalho, de estudo, também serão resolvidos. Porém, haverão coisas que somente serão resolvidas entre você e Deus na reunião dos santos. Isso faz com que eu e você sejamos pessoas extremamente responsáveis com o nosso procedimento, porque aquilo que fazemos impacta o meu irmão, inclusive a minha abstinência na reunião dos santos. Porque quando eu me abstenho, eu estou dizendo: Deus, eu não me importo com o meu irmão e eu não me importo com aquilo que tu queres fazer. E para ir um pouquinho mais longe, Deus, eu não estou nem aí com essa história de tempo. E nessa noite, você está aqui para saber que esse é um assunto que importa a Deus e que tem tudo a ver com aquilo que acontece com o teu irmão ou com a tua irmã, e que você, se não responsável, se torna corresponsável por tudo aquilo que pode acontecer com ele ou com ela que está ao seu lado. E você lembra lá de Caim? Quando Deus perguntou para ele: onde é que está o teu irmão? E aí, daquela forma mais sórdida e hipócrita possível, Caim dá a seguinte resposta: acaso sou eu guardador do meu irmão? E Deus ainda volta com misericórdia e diz: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você contê-lo. E aí ele não se dá por satisfeito e se torna assassino do seu próprio irmão. E sabe por que Caim fez isso? Entre outras coisas, Caim havia perdido o prazer de adorar. Abel não. Abel guardou isso no coração. E Caim, tendo perdido o prazer de adorar, ele se torna assassino do seu próprio irmão. E quando eu e você perdemos a alegria de estar no templo, cultuando a Deus com nosso irmão, alguma coisa de errada
está acontecendo conosco. Porque Deus não mudou, e Ele disse que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face dele, Ele virá dos altos céus e sarará, inclusive, esse desejo que existe no coração do povo dele de não querer cultuar a Ele. E eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, pedindo em primeiro lugar, para que caso você tenha chegado aqui com qualquer outra motivação no coração, a não ser aquela de cultuar a Deus e entender que esse culto racional oferecido a Ele tem a ver com Ele sim, mas tem a ver com o seu irmão, porque você é corresponsável por alguém que está do seu lado, conheça você a essa pessoa ou não. E você só deve ter esse tipo de pensamento, porque você deve lembrar que quando Cristo se entregou nessa cruz, você era um miserável e você não merecia nada, mas Ele fez tudo por mim e por você. Agora está na hora de você fazer alguma coisa por alguém, que é no mínimo oferecer o teu amor, mereça essa pessoa ou não, porque um dia nem você nem eu merecíamos, mas alguém fez com que nós merecêssemos tudo, para inclusive estarmos aqui. Agora é a nossa hora de agir. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós realmente dizemos que todo poder pertence a Ti. Nós entendemos nessa hora que estamos aqui, Deus, porque somos nós que precisamos. O Senhor não precisava da nossa adoração, mas nós estamos aqui, Senhor, porque arrependidos, porque temos sido negligentes com todo o ensinamento que o Senhor tem trazido a nós. E nós, Pai, temos sido desperdiçadores da Tua glória. Porque aquilo que poderia reluzir, Senhor, através de nossas vidas, através de nossas ações, através de nossas práticas cotidianas, tem se perdido, Deus, porque as nossas ações, elas não têm refletido os Teus ensinamentos. E nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nos perdoa mais uma vez. Mais uma vez, nos perdoa, Pai. E aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa oferta. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos orar primeiramente. Pai, que bom, Senhor, é estarmos aqui e entender que apesar de nós, o Senhor ainda se manifesta nas nossas vidas, o Senhor ainda se manifesta em nosso meio. Ó Deus, nós precisamos agora que a nossa mente ela seja levada cativa à Tua obediência. Porque Tu conheces a nós e Tu sabes que somos pessoas distraídas por excelência. Mas nós pedimos agora, ajuda-nos a focar nesse momento, a estarmos imersos naquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite, e que para a Tua honra e glória, Deus, tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome,
e absorva o melhor do Senhor para nós aqui neste lugar, nessa noite. Nós pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O que Deus quer fazer independe de momentos, né? Porque nós percebemos um momento X ou Y do país, percebemos uma pessoa que não está bem, percebemos alguma coisa dessa natureza e muitas vezes pensamos que para Deus agir as coisas têm que estar bem. Isso não é verdade, porque a palavra diz: vinde como estás. O que Deus diz é: vamos caminhar juntos, e no processo de caminhada a gente se ajeita. E eu aprendi com meu falecido sogro que com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, o povo de Deus tem que entender que Deus vai fazer porque Ele é Deus. Porém, como povo de Deus, eu e você podemos aproveitar esse momento em que Deus quer fazer as coisas e, ao invés de ficar procurando pelo em ovo, ficar procurando chifre em orelha de cachorro, é mais fácil a gente se ajustar àquilo que Deus quer fazer e pronto. E aí já fica tudo mais fácil. E eu quero, nessa noite, pensar com você, ainda nessa continuidade da questão templo, eu quero pensar contigo lá em Ageu. Existe Ageu, tá? Tá antes de Zacarias, e se você vier de trás para frente, aí você pega ali antes do Novo Testamento, aí você vem ali que você vai pegar Malaquias, volta em Zacarias, e logo depois de Zacarias, de trás para frente, você vai achar Ageu. E para quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Então tá bom, os amém são maiores do que misericórdia, então tá tudo certo. Aqui no capítulo 2 de Ageu, a palavra diz o seguinte, eu vou ler na NTLH, né, que é a nova tradução à linguagem de hoje. Nesse segundo ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com todo o povo, e lhe dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito. O meu Espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Eu repito aqui uma das mais célebres frases de Gary Hogan que eu gosto pra caramba, eu já compartilhei com vocês, que o medo ele nada mais é do que um destruidor silencioso de sonhos. Quando o medo ele entra na congregação, quando ele entra no templo, ele começa a assustar as pessoas, que começam a olhar muito mais
para o medo que elas têm, elas começam a prestar muito mais atenção no medo que elas têm do que naquilo que Deus pode fazer. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente vai ficando paralisado. E nessa paralisação, aquilo que é propósito de Deus na nossa vida e também na igreja vai sumindo de vista. Porque a gente vai deixando as coisas paradas, elas vão ficando travadas. Mas aqui no versículo 4, dessa passagem que nós acabamos de ler, a orientação de Deus para mim e para você é: no entanto, tenham coragem, coragem, coragem. Toda a gente desse país, trabalhem, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Essa é a garantia que Deus está dando, que Ele está conosco. Aí vem a pergunta: se Deus está dizendo para nós, metam a mão e façam, trabalhem, porque eu estou com vocês nesse processo de reconstrução do templo, ainda mais sabendo que esse tempo que se chama hoje é um tempo curto se comparado ao que temos pela frente, porque é certo que em breve o Senhor virá e nós precisamos fazer tudo aquilo que pudermos fazer nesse tempo que se chama hoje. E aí a minha pergunta: qual o problema de não se lançar? O poder do Deus que te prometeu todas essas coisas, dizendo que está com você, é menor do que o medo que ainda te aprisiona? A palavra de Deus diz que todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu, na terra e debaixo dela, porque foi Ele que desceu e trouxe as chaves do inferno. Foi Ele que sim disse para a morte: tu não tens poder sobre mim. Foi Ele que já fez todas essas coisas para nos mostrar, para nos dar prova suficiente de que nós não precisamos ter medo. Mas aí qual é a bronca? Mateus 6, 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí de repente nós vamos pela vida nos tornando seres acumuladores, e acumulamos carros, acumulamos casas, acumulamos roupas, acumulamos coisas que vão teoricamente nos afastando de uma série de coisas que é propósito de Deus para a nossa vida. E de repente, no momento em que a economia, o país dá aquela oscilada, o medo toma conta da gente e a gente começa a perder tempo querendo defender essas coisas. E essas coisas vão nos tirando força no processo de caminhada com Deus. E as coisas de Deus, aquilo que é propósito dele para as nossas vidas, vão ficando travadas. E aí a gente vai querendo optar por viver em harmonia com as leis naturais. Porque existe uma lei que é a lei natural, que é a lei desse mundo, que rege todo o sistema desse mundo. E existe uma lei moral, que é
a lei estabelecida pela palavra de Deus e que o Espírito confere a mim e a você, que é totalmente verdade, e que as decisões que nós deveremos tomar não dependem da lei natural. As decisões que nós precisamos tomar em Deus dependem sim da lei moral. E aí, nesse processo todo, a gente começa a se perder. Por quê? Porque a gente acha que por nós mesmos nós compreenderemos a nossa verdadeira natureza, e aí a gente vai criando um universo paralelo que eu costumo chamar de Second Life. Eu não sei quem já trabalhou na rede, porque isso já é um pouquinho mais antigo, né? Tinha lá um joguinho chamado Second Life, onde você comprava tudo que você queria comprar naquele espaço, literalmente. E você criava um avatar, e aí, criando esse avatar, você se transformava num milionário. Lá você podia matar, lá você podia roubar, lá você podia estuprar, lá você podia tudo. E o que é mais interessante é que esses avatares no Second Life, depois de estarem conhecidos no meio virtual, eles eram altamente valorizados. E tinham pessoas que trabalhavam com Second Life para vender avatars. E eu percebo que isso é aquilo que a gente chama dessa lei natural. Isso é o que a gente chama de lei natural, porque aí o cristão ele vai incorporando essa maneira de viver, ele vai se acomodando a essa maneira de viver, e de repente o carro bonito do seu vizinho já desperta nele uma cobiça. A cor da casa do vizinho já desperta nele uma cobiça. Aquela praia que de repente o vizinho ou o amigo, entre aspas, chama ele para curtir, já ficou mais legal do que o culto. E assim a vida vai seguindo e a gente vai sendo regido por essas leis naturais, e automaticamente tudo aquilo que está relacionado à casa de Deus na nossa vida vai ficando à margem. E aí é que começa o perigo. Porque a gente, vivendo dessa forma, a gente vai sendo preenchido por uma sensação de bem-estar, a gente passa a ter um entusiasmo diferente na vida, e a gente vai até pensando que a abundância material, ela pode surgir facilmente a partir desse modo operandi na vida. E a gente vai acreditando nisso, a gente vai se enganando, e ainda pior é que a gente vai acreditando no nosso próprio engano. Crente se auto-enganando. E aí, como somos orgulhosos por excelência, né? Nós não queremos admitir que estamos enganados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma maracutaia aí, para a gente tentar viver em harmonia com o nosso engano. Tem crente que é especialista nesse tipo de coisa. E aí a gente vai, não querendo desagradar a lei moral, a gente vai tentando viver em harmonia com a lei natural.
Só que quem pensa assim não desfruta do poder de Deus, mas de um negócio chamado força vital, que é o que vai regendo a pessoa. Força vital é isso, é aquela coisa que vai regendo a pessoa. Ela está amarrada por esse tipo de força. E essa força vital, ela pode até mesmo se chamar de demoníaca. Porque essa força vital, você só consegue viver a lei moral, se liberto dessa força vital que só pode deixar de atuar na sua vida depois que você abriu a legalidade. Ela só deixa de atuar na sua vida pelo poder do Espírito. E aí, você e eu vamos criando um tipo de divindade que é um tipo de Deus domesticado, que atua de acordo com essas leis humanas. E aí, esse Deus, essa divindadezinha que eu e você entendemos e que criamos nesse universo paralelo, ele passa a ser um Deus que tem que agir de acordo com as regras que eu e você estabelecemos. E vamos pela vida vivendo dessa forma. E isso vai gerando emoções de uma religião sem nenhum custo. Leva a gente a entender que a religião é algo que não vai nos custar nada. E aí, é claro, as confusões teológicas elas vão acontecendo, porque aquilo que se diz religião, na verdade, é uma religião disfarçada de religiosidade. Por quê? Porque os conceitos assimilados por mim e por você não são os conceitos da verdadeira religião, mas são os conceitos, sim, da religiosidade muito parecida com aquilo que os saduceus e os fariseus inseriram na cultura do povo de Deus lá atrás. E aí, essa força vital, ela nada mais é do que a tua carne atuando em você. Que embora tenha recebido um novo nascimento, depois que se batizou, de repente deu aquela escorregadinha e se tornou concessivo. E automaticamente uma série de pecados, inclusive aqueles de estimação que a gente carrega pela vida, né? Dando banho nele, secando, passando sabonetezinho, porque esses pecados aqui, não, pastor, isso aqui eu cuido. Esse aqui é meu pecado de estimação, não toca nisso não, essa história de confronto não é comigo. Não, isso aqui eu resolvo. E aí a lei natural vai regendo você e a mim. É só a gente dar bobeira e ser concessivo. E essa força vital, ela vai te atraindo e ela vai te levando para dentro desse universo paralelo. E aí o que é pior, o crente tem se acostumado a viver dentro desse universo paralelo. E aí eu quero externar aqui para você a minha indignação santa, a minha dor santa,
em chegar aqui numa quinta-feira, num culto de oração, e encontrar pouco mais de meia dúzia de pessoas orando nessa igreja. Tem alguma coisa de errado. E o que é pior é que no meu espírito, o Senhor me disse: se você fosse fazer uma operação agora, como a Polícia Federal de vez em quando faz dessas operações aí, carne fraca, você poderia ir na casa de diversos irmãos que você os acharia acorrentados àquela nefasta novela que se diz do horário nobre lá da tal da TV Bobo. E aí eu entro no sistema de Second Life, eu fico lá acorrentado por aquelas porcarias, mas eu não me liberto para viver aquilo que Deus deseja que eu viva. Mas por quê? Porque o meu orgulho não me permite reconhecer de que eu preciso me humilhar, de que eu preciso realmente pedir perdão a Deus por estar vivendo nesse universo paralelo e estar vivendo fora da vontade do propósito original dele para a minha vida. E o que é pior é no momento que antecede a vinda do Senhor, que Ele tem sim nos chamado a atenção para valorizarmos o templo, que é o lugar onde Ele congrega os seus santos e decide derramar a sua bênção. Sim. Aqui, onde a lei moral estabelecida pela sua palavra para reger a minha e a sua vida atua, porque a palavra do Senhor nos confere que onde há o Espírito do Senhor, aí sim há liberdade. E se a palavra nos confere que onde houver dois ou mais reunidos no nome dele, Ele estará ali no meio deles, o Senhor está aqui. Mas inúmeras vezes eu troco isso, que é real, pelos meus momentos de Second Life, nesse universo paralelo, onde eu crio um avatar e eu vivo segundo as leis da minha própria consciência. Sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que não está liberta. Isso é uma pessoa que nunca experimentou a liberdade real em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Simples assim. Se você andar no Espírito, você não estará sujeito àquilo que a gente chama de Second Life. Eu não preciso desse universo paralelo, onde as minhas fantasias mentais, emocionais, onde o meu erotismo, onde tudo aquilo que não presta, que está relacionado à minha carne, me rege. Eu não preciso disso, você não precisa disso. João 3,6, a palavra diz o seguinte:
Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E não existe como duas naturezas habitarem o mesmo corpo. Não tem como. Ou você é carnal, ou você é espiritual. E eu lembro bem, na época que eu estudei programação de dados, e eu sou da época que ainda se programava em duas linguagens, que era COBOL e FORTRAN, e eu trabalhei com essas duas linguagens. E para você transformar alguma coisa, para que a máquina entendesse, você tinha que transformar na linguagem de máquina. E para se programar na linguagem de máquina, você tem que trabalhar com algoritmos, e é 0,1. A máquina, ela é algo extremamente burro. Se você colocar algo diferente disso, ela não entende a sua linguagem. E você tem que montar todo um esquema de programação só usando 0,1 para ela entender. Sintetizando, você decide, 0,1, espiritual ou carnal. Caso contrário, Deus não entende a tua linguagem. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se você decidiu agir de forma carnal, quando um Deus espiritual te salvou, se a linguagem é 1, você não pode entrar com dados 0, porque essa linguagem não será entendida por quem opera na linguagem 1. E você só precisa entender é que não dá mais para tentar apaziguar as duas naturezas dentro de você. Romanos 8, 5. Diz lá a palavra. Romanos 8, versículo 5. Vamos pegar aqui no 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. 0,1. Não tem 1,5, não tem meio. Ou é 0 ou é 1. Gálatas 5, 21. Que diz lá em Gálatas 5, 21? Quem achou, leia, por favor. Primeiro. Pode ler, sem medo. Inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, sabe o que a palavra, de uma forma muito pequena, está comunicando aqui? Você está perdendo a sua herança, porque a sua herança é o reino de Deus.
E se você vive ainda de acordo com o seu avatar, você está perdendo a sua herança. E o que a palavra de Deus diz é que o Senhor, Ele não é amigo do desperdiçador. Você recebeu uma herança em Cristo Jesus? Sim. E se você que recebeu uma herança em Cristo Jesus, recebeu uma natureza espiritual, mas você ainda continua vivendo de acordo com a tua natureza carnal, você está nessa vida desperdiçando literalmente a herança que você recebeu em Cristo Jesus. É isso que está acontecendo. E nessa noite, se tem algo que o Senhor te trouxe ao templo para dizer para você que as coisas precisam funcionar, as coisas precisam avançar, e Ele realmente quer que avance, e para que isso aconteça, a nossa maneira de pensar, ela precisa mudar. E para a gente finalizar, como é que nós podemos vencer essa guerra? Aí em Gálatas mesmo, versículo 22. Mas o Espírito de Deus, Ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Wake up. Sabe o que quer dizer isso? No português mais claro, acorda. Em nome de Jesus. Larga o teu avatar. Larga a tua second life e acorda para a vida real. Pisa aqui no chão, aterrissa e começa a viver de acordo com a lei do Espírito. E quando você começar a viver de acordo com a lei do Espírito, você vai começar a enxergar a necessidade do teu irmão que está aí do teu lado e que está esperando por você aqui às quintas-feiras para orar por ti, para que o potencial de Deus sobre essa igreja ele seja liberado de uma forma muito mais abundante. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a se mover no mundo espiritual, como nós temos visto pessoas chegando aqui à casa de Deus e trazidas porque o Senhor tem trazido. E eu quero compartilhar aqui com você que muitas vezes não observa e valoriza essas coisas. Ontem eu estive com os jovens aqui da nossa igreja, ali em Brusque, para servir a outros jovens desigrejados lá. E foi muito interessante que entre aqueles jovens desigrejados estavam Beth e a Carol, que alguns de vocês conhecem, e eles ficaram perplexos em ver rostos novos, como do Ziel, da Pri, e de alguns outros jovens que estiveram comigo, Diego, Kelly. Eles ficaram, poxa pastor, quanta gente nova na igreja. Mas você que está aqui, fora da dimensão do Espírito, você não consegue observar isso. E nem valorizar isso. E essas pessoas que estão chegando,
já estão carregando as cargas que você que está aqui há mais tempo deveria já estar carregando. Você deveria estar servindo essas pessoas. Tem alguma coisa de errado acontecendo no reino da Dinamarca. Eu quero que você entenda que assim como nós abrimos esse culto, Deus escolheu esse lugar. Foi Ele que escolheu. Não foi o pastor, não foi o irmão Ronaldo, não foi a irmã Beatriz, foi Deus que escolheu esse lugar. E eu não sei se você se lembra como nós abrimos esse culto dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu virei dos altos céus e sararei a sua terra. Não foi isso que a gente leu? Então a gente leu algo que é da lei moral. A gente leu algo que não é de um universo paralelo. A gente leu algo que não é de um sistema de Second Life. Nós não somos avatars. Nós somos pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. É isso que nós somos. Então eu não quero viver nada relacionado à lei humana que rege essa sociedade. Eu quero viver tudo que está relacionado à lei moral, que é segundo o Espírito, que me inclina para as coisas do Espírito, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. E eu te convido nessa noite a não ser arrastado de novo para essa realidade. Porque nós estamos aqui, a mesa está posta, e nós tomaremos lugar à mesa sim, porque somos pessoas redimidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas eu não quero que você saia do seu lugar para se assentar a essa mesa sem passar pelo processo genuíno de arrependimento. E se tem uma coisa que me encantou no Elson, foi o testemunho dele aqui no nosso culto. O melhor culto que nós tivemos em 2019, tá? 2018. E ele chegou aqui testemunhando, dizendo que ele queria saber o que era arrependimento. De repente, me parece que ele estava vivendo nesse sistema de Second Life. E aí ele, cara, eu preciso sair disso, eu quero saber o que é isso. E ele pediu, e o Espírito do Senhor pegou ele, e ele falou que só chorava e só chorava. E quando ele ainda foi tocar nesse assunto, ele quase chorou aqui, porque ele experimentou o arrependimento. E depois de ter experimentado o arrependimento, e ter experimentado aquilo de Deus, ele falou: pastor, eu quero ir nesse caminho aqui. Eu falei: cara, estou contigo. Entendeu? Dá gosto da gente andar com gente assim. A minha sábia mãe dizia: diga-me com quem tu andas, e te direi quem tu és. E a minha sábia mãe também dizia isso que eu quero transmitir para você. Que passarinho que acompanha o morcego, ele dorme de cabeça para baixo. Começa a voar com o morcego para você ver se em 2 a 3 dias você já não está dormindo de cabeça para baixo.
Second Life. Começa a andar com o morcego para ver se daqui a pouquinho você não se transforma num avatar, estará vestindo aquela fantasia e vivendo essa realidade nefasta. E nós vamos fazer 2 tipos de oração aqui antes de chegarmos à mesa, porque a primeira delas é a sua oração. Você vai resolver isso com Deus. E depois nós vamos orar coletivamente para nos achegarmos à mesa.